Olá, eu sou a professora Ellen. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre a arte grega. Você já ouviu falar em Acrópole de Atenas? E as Olimpíadas? São eventos tão prestigiados em todo o mundo. Você sabe como elas surgiram? No século 10 a.C., na época do poeta Homero, aquele que escreveu a Ilíada e a Odisseia, criando um ideal de heroísmo, desenvolveram-se várias comunidades na Grécia e nas ilhas do Mar Egeu. Nessa região, os povos partilhavam uma mesma cultura, mas tinham cidades-estado independentes e autossuficientes, formando as polis. Hoje vamos tratar de uma polis importante chamada Atenas, onde foi criada a Acrópole, o ponto mais alto da cidade, e onde se encontravam as construções mais importantes da época. Dentre elas, os templos em amarelo, no qual se destaca o Partenon, e também o Teatro de Epidauro. É claro que existem influências nas fases iniciais de uma sociedade nova, mas de maneira geral, ao contrário dos egípcios, a produção cultural era mais livre e a razão, o conhecimento e a inteligência acima da fé em divindades. Inicia-se o conceito de antropocentrismo e de humanismo, onde o homem era referência para tudo e considerado a medida de todas as coisas. Tudo era feito à escala do homem. Até os próprios deuses possuíam as qualidades e os defeitos humanos, ou seja, explicavam os próprios deuses através do comportamento humano. Nessa civilização, também predominava a presença da beleza. A partir do conceito de racionalismo, eles procuravam o equilíbrio, a simetria, o ritmo, a harmonia, pois estavam em busca de uma perfeição e pelo ideal de beleza representados principalmente pelos deuses, heróis e atletas. A cultura grega, sucedida pela romana, foi muito importante tanto na sua época original como no período posterior chamado Renascimento, onde voltaram a olhar para a época grega e voltaram a usar os seus conceitos de beleza e de movimento. E mais tarde ainda, no neoclassicismo, se busca novamente os conceitos da época da Grécia clássica. A cultura grega se divide em 3 períodos diferentes. O arcaico, do século 8 a 5 a.C., que é o mais antigo. O clássico, século 5, onde aconteceu o auge da cultura grega. E o helenístico, século 4 ao 1 a.C., quando apareceram algumas misturas culturais. Sobre a escultura. Leva-se bastante tempo para fazer uma transição da arte de um período para o outro. Por isso, o primeiro período grego, chamado de período arcaico ou antigo, as esculturas gregas ainda eram muito parecidas com as esculturas egípcias. Para representar a simetria, as esculturas tinham que ser rígidas e frontais. Os corpos eram cilíndricos, braços ligados ao corpo, peso do corpo distribuído sobre as 2 pernas e os 2 pés colados no chão. A ação parece que está congelada no tempo. Mas, ao contrário dos egípcios, as esculturas eram antropomórficas, ou seja, tendo apenas forma humana. E ela também não deveria ser apenas uma representação da figura do homem, mas deveria ser bela em si mesma. As esculturas de homens jovens eram chamadas de kouros e das mulheres eram chamadas de koré, sempre com vestidos longos e lisos. No decorrer desse período, surgiu uma novidade na escultura O Éfebo de Critios. Ela tem a cabeça ligeiramente voltada para o lado. No período clássico, surge um movimento dando leveza para a escultura e desaparece a frontalidade. Chama-se contraposto,
onde o corpo se apoia sobre uma perna e a outra perna está relaxada, como se estivesse dando um passo, como na escultura de Hermes com Dionísio Menino, de Praxíteles. Na estátua Doríforo de Policleto, que é uma cópia romana, também percebemos os membros tensos e relaxados. Até então, faziam as esculturas sobre blocos de pedra calcária, principalmente mármore. No entanto, querendo vencer a rigidez do corpo, perceberam que o mármore era muito pesado, pois quebrava facilmente. Nesse período, começou-se a usar o bronze, que era muito mais resistente. Muitas esculturas gregas, mais tarde, foram copiadas e replicadas pelos romanos. Nessa época, foram criados os cânones, que são regras e padrões de beleza. Segundo Praxíteles, o corpo de um homem adulto deveria ter 7 vezes o tamanho da cabeça. Mais tarde, Lísipo determinou que o corpo tivesse que ter 8 vezes o tamanho da cabeça. Essa referência grega é usada até os dias de hoje. O grego criava uma composição de partes bonitas do corpo a partir da observação de vários homens. Criava-se a beleza ideal através de partes belas de pessoas diferentes. Essa é a preocupação da representação do homem perfeito, ideal e proporcional. Nesse período, também surge o nu feminino parcial. Uma das esculturas mais famosas é a Vênus de Milo, recriada pelos romanos. Era a deusa da beleza e do amor que apresentava um corpo em forma de S. Fez-se até uma representação em sua forma original. Na Grécia Antiga, também criaram os Jogos Olímpicos, que se realizavam de 4 em 4 anos em Olímpia, em honra ao deus Zeus. Representavam estátuas de homens nus associados a esses Jogos Olímpicos ou estátuas de deuses para representar a perfeição física em figuras ideais. No Discóbolo de Miron, que também é uma cópia feita pelos romanos, um homem arremessa um disco e está com o corpo torcido, embora o rosto esteja sem expressão pelo esforço realizado. Os músculos já aparecem bem definidos. Há uma busca por equilíbrio e distribuição de peso, até mesmo para não tombar a escultura. A Vitória de Samotrácia era uma escultura provavelmente presa à proa de um navio e representa elementos invisíveis, como o vento e a água, sugerindo uma figura aérea e flutuante que dá a sensação de movimento. Por fim, surgiu o período helenístico, nome dado aos helenos da cidade de Hélade, região central da Grécia. Acreditavam que quem não era heleno era bárbaro. Nessa fase, a escultura poderia ser observada de todos os ângulos. Começaram a representar grupos de pessoas e a representação de sentimentos e expressão facial. Na escultura do soldado suicida, onde o soldado acaba de matar sua mulher, depois se suicida, percebemos as primeiras expressões de sofrimento no rosto. Na escultura Laoconte e seus filhos, Laoconte defende seus filhos das serpentes. Além da expressão facial de dor, ele também já aparenta ter mais idade. Sobre a arquitetura. As principais construções gregas são os templos. Eles eram a morada do deus, onde se colocava sua imagem, embora os rituais eram realizados ao redor do templo. Construídos à escala humana, era uma construção simétrica, com base retangular cercada de colunas. A arquitrave, que é a viga mestra, apoiava-se diretamente sobre as colunas. Tinha um teto de 2 águas, ou seja, um telhado que se inclinava para as laterais, como o desenho de uma casinha. O frontão, o triângulo no telhado, na entrada do templo, era adornado com esculturas.
Mas o que mais se destaca são os capitéis, as partes superiores das colunas. Em cada um dos 3 períodos vigorava uma ordem que determinava sua característica. No primeiro período vigorava a ordem dórica. De caráter mais simples, apresentava uma coluna de grande diâmetro, sólida, maciça e imponente, sugerindo firmeza e estabilidade, associado ao masculino. Pode ser vista no Partenon, templo em homenagem à deusa Atena. Esse templo provavelmente era pintado na versão original. No segundo período, de ordem jônica, os capitéis eram decorados com 2 volutas ou espirais. As colunas eram mais esbeltas, finas e decoradas, sugerindo mais leveza e ostentação, associado ao feminino. Pode ser encontrada nos templos de Nike, de onde deriva a Nike, e o Erechtheion. E o último período, de ordem coríntia, os capitéis eram decorados com folhas de acanto e as colunas eram mais altas e mais finas, o que podemos ver no templo de Zeus. Sobre a pintura. Restam poucos vestígios da pintura mural grega. As primeiras pinturas ainda apresentavam os conceitos egípcios de representação do ângulo de melhor visibilidade. Mas onde mais se destaca a pintura é na cerâmica. Esses vasos eram utilitários, usados para armazenar e transportar produtos e alimentos ou em rituais religiosos. A sua forma correspondia à função para que fossem destinados. No período mais antigo, decoravam as cerâmicas com motivos geométricos. No período clássico, decoravam os vasos com fundo vermelho e imagem preta. No período helenístico, alternaram o fundo para preto e a imagem para vermelho. Pintavam cenas do cotidiano, mitologia grega ou Jogos Olímpicos. As figuras eram pintadas em perspectiva linear, ou seja, elas estão sempre alinhadas. Não tem profundidade e não tem paisagem. Sobre o teatro. O teatro surgiu a partir de festas com canções e danças em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho. O ator Tepsis, subindo em um carro com uma máscara que caracterizava o deus Dionísio e recitando falas como se fosse o próprio deus, deu início ao teatro. Nessa época foram construídos diversos teatros ao ar livre. De forma semicircular, como o Teatro de Epidauro, aproveitavam as encostas das montanhas, os declives naturais e as colinas de pedra para servirem de suporte para as arquibancadas. A acústica do palco era muito boa, se ouvia tão bem de perto como de longe. Usavam figurinos para parecerem maiores. As máscaras serviam para amplificar a voz e representaram um personagem. Os gêneros que se apresentavam eram as tragédias, que eram dramáticas, com conteúdos morais e éticos sobre a mitologia grega, batalhas, heróis, destino, etc. E eram julgados pelos nobres. Serviam para sensibilizar o espectador com os acontecimentos fatídicos da vida. O outro gênero era a comédia, que pretendia fazer rir, onde se apresentavam sátiras e ironias. As comédias eram um pouco menos importantes, pois eram julgadas pelo povo. As máscaras representam esses 2 gêneros. O coro também era uma forma de representar grupos humanos no período clássico e passa a valorizar os atores no período helenístico. Sobre a música. A palavra música significa arte das musas. Era cantada em uma voz. Eles apreciavam bastante o canto e escreveram muitos poemas em forma de canção com acompanhamento de lira, flautins e harpa. Eles chamavam essa poesia de poesia lírica. Estava presente nos rituais, batalhas e nas festas.
Pitágoras, aquele que explicou as regras matemáticas da natureza, estabeleceu as proporções numéricas para os intervalos musicais através de uma escala matemática. Recapitulando, aprendemos que a região da Grécia era composta por várias polis, mas que partilhavam da mesma cultura. Inicialmente, a arte grega sofria influências egípcias, mas logo introduziram a sua cultura e as suas crenças, no qual o homem era a medida de todas as coisas. Davam muita importância ao ideal de beleza representados por deuses, heróis e atletas. A arte grega é dividida em 3 fases principais: a arcaica, a clássica e a helenística. A escultura iniciou com formas rígidas e frontais. No período clássico surgiu o movimento, representado pelo contraposto, onde o personagem se apoia sobre uma perna. Surgem também os cânones, que são os padrões de proporcionalidade ideal e perfeita. Os Jogos Olímpicos surgem com os gregos e o discóbolo mostra o trabalho de equilíbrio e distribuição de peso da escultura. E no último período, criaram esculturas de grupos de pessoas e com expressões faciais. Na arquitetura se destacam as colunas dos templos construídos para abrigar as esculturas dos deuses. Nos 3 períodos foram criadas as ordens dórica, jônica e coríntia, respectivamente, que podem ser observadas principalmente nos capitéis das colunas. Nas pinturas destacam-se os vasos gregos, com motivos geométricos e imagens em preto e vermelho sobre batalhas, Jogos Olímpicos ou deuses. No teatro surgem os principais gêneros de representação, a tragédia e a comédia. E na música são feitos estudos matemáticos pelo estudioso Pitágoras. Bom, espero que tenham entendido até aqui. Até uma próxima!